Introdução ao estudo da TCC, parte 8. Desafios clínicos, resistência e pacientes difíceis, navegando na tempestade. Até agora, descrevemos a terapia cognitivo-comportamental, TCC, como uma dança elegante. O paciente traz um problema, aplicamos a técnica, ele tem um insight, faz o plano de ação e melhora. Mas qualquer pessoa que já sentou na cadeira de terapeuta sabe que na vida real a música muitas vezes para de tocar. O paciente chega atrasado, ele diz sim, mas para tudo, ele não faz o registro de pensamentos, ele fica em silêncio hostil, ou pior, ele diz que está melhorando só para agradar você, mas continua sofrendo. Judith Beck dedica capítulos cruciais de sua obra para nos ensinar. A resistência não é um insulto, é informação. O termo paciente difícil muitas vezes esconde a verdade. É um paciente que nós estamos tendo dificuldade em ajudar. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia, e nesse estudo vamos parar de culpar o paciente e aprender a manejar a resistência. Vamos transformar o impasse em uma oportunidade de aprofundamento. Reenquadrando a resistência, o diagnóstico do bloqueio. Quando o progresso trava, o terapeuta iniciante pensa, ele não quer melhorar, ou eu sou incompetente. Judith Beck nos convida a pensar como cientistas. Se o experimento falhou, qual variável interferiu? Geralmente, a resistência vem de 3 fontes. Primeira fonte, erro do terapeuta. Falhamos na empatia? Corremos demais com a técnica? A tarefa de casa era difícil demais? Sim, a culpa muitas vezes é nossa. Segunda fonte, déficit de habilidades. O paciente quer fazer, mas não sabe como. Como, por exemplo, pedimos para ele ser assertivo, mas ele nunca aprendeu a dizer não. Terceira fonte, crenças interferentes. O paciente tem um pensamento automático sobre a terapia. Por exemplo, se eu melhorar, meu marido vai parar de cuidar de mim. Ou fazer terapia é coisa de gente fraca. A técnica. Antes de julgar, pergunte. Percebo que estamos travados neste ponto. O que passa pela sua cabeça quando surgir essa mudança? O pesadelo do plano de ação. Esqueci, doutor. A queixa número 1 em supervisão clínica é: meu paciente não faz o plano de ação proposto para a semana. Se a TCC depende da prática entre sessões, isso é fatal. Mas por que os pacientes não fazem? Os pacientes não fazem o plano de ação geralmente por perfeccionismo, evitação emocional ou caos prático. No perfeccionismo, eles podem pensar, não consegui preencher a ficha proposta pelo terapeuta na hora exata, então não fiz nada. Na evitação emocional, eles podem pensar sobre isso dói. No caos prático, eles podem dizer, não tive tempo. A solução de Judith Beck, o treino encoberto. Nunca encerre a sessão apenas entregando a tarefa. Teste a viabilidade da realização dessa tarefa antes do paciente sair. O terapeuta disse, imagine que é terça-feira à noite. Onde você vai estar? O que pode te impedir de fazer o exercício? O paciente diz, vou estar cansado do trabalho, provavelmente vou ligar a TV. O terapeuta então responde, ótimo insight, vamos resolver esse obstáculo agora? O que você pode fazer se estiver cansado? Isso previne o fracasso. Transformamos a desculpa em problema a ser resolvido
antes que aconteça. O jogo do sim, mas ambivalência e ganho secundário. Você sugere uma solução. O paciente diz: sim, é uma boa ideia, mas... Você então sugere outra. Sim, mas após 10 minutos você está exausto e o paciente venceu. Isso geralmente indica ambivalência. Uma parte do paciente quer mudar, a outra morre de medo. Talvez a depressão tenha um ganho secundário: atenção da família, licença do trabalho, proteção contra riscos. A técnica: vantagens e desvantagens da mudança. Pare de empurrar o paciente para a mudança. Faça o oposto. O terapeuta então diz: vamos parar um pouco. Parece que há motivos muito bons para não mudar. Vamos listar as desvantagens de melhorar? Quando o paciente vê escrito que melhorar significa perder o auxílio-doença, a resistência oculta se torna visível. Agora podemos trabalhar nela. O terapeuta para de lutar contra o paciente e passa a olhar com ele para o dilema. Rupturas na aliança. Quando o santo não bate. Às vezes o clima na sala fica gelado. O paciente se sente julgado, não compreendido ou ofendido. Judith Beck é categórica. Uma ruptura não reparada é o fim da terapia. Sinais de ruptura: retirada, silêncio, olhar baixo, respostas monossilábicas. Confronto: ataque verbal, sarcasmo, questionamento da competência do terapeuta. Como reparar? Reconheça imediatamente. Não finja que não viu. O terapeuta logo diz: sinto que algo mudou na nossa conversa agora. Eu disse algo que te chateou? Validade. Não se defenda. Se o paciente disser: você não me entende, não diga: claro que te entendo. Diga: sinto muito que eu tenha passado essa impressão. Me ajude a entender onde errei. Peça desculpas. Terapeutas também erram. Um pedido de desculpa genuíno é uma das intervenções mais poderosas que existem. Mostra que somos humanos e que a relação é segura. Os pensamentos automáticos do terapeuta. Contra-transferência. Aqui está um segredo. Nós também temos pensamentos automáticos disfuncionais sobre nossos pacientes. Pensamos muitas vezes: ele é insuportável. Eu não estou ajudando em nada. Ele está fazendo isso de propósito para me irritar. Se não cuidarmos da nossa mente, começamos a agir com impaciência ou desânimo. Judith Beck recomenda que o terapeuta faça o seu próprio registro de pensamentos sobre o paciente. Situação: paciente não fez a tarefa pela terceira vez. Meu pensamento automático sobre isso: ele não quer ajuda, estou perdendo tempo. Resposta racional: ele está com dificuldade. A evitação é um sintoma da doença dele, não um ataque a mim. Preciso mudar a estratégia, não culpá-lo. Isso nos devolve a empatia necessária para continuar. Crenças nucleares rígidas, transtornos de personalidade. Em alguns casos, pacientes borderline, narcisistas, evitativos, a resistência é a própria estrutura da personalidade. As crenças nucleares são tão rígidas que qualquer tentativa de questioná-las é sentida como uma ameaça à identidade. Nesses casos, a TCC padrão precisa ser adaptada, muitas vezes migrando para a terapia do esquema ou terapia comportamental dialética, as terapias de terceira onda. A estratégia muda, foco maior na relação terapêutica, paciência de longo prazo, anos, não meses, trabalho profundo na origem infantil das crenças. Explicamos ao paciente: essas crenças são como cicatrizes antigas, elas protegem você há anos, não vamos arrancá-las.
vamos aprender a viver de forma que elas não doam tanto. Metáfora didática: o nó cego. Use a metáfora do nó cego para explicar a resistência. Imagine um cadarço com um nó muito apertado. Se você puxar as pontas com força, ou seja, ficando irritado, forçando a técnica, o nó fica ainda mais apertado e difícil de se soltar. Para desatar um nó cego, você precisa de paciência. Você precisa afrouxar um pouquinho de um lado, empurrar suavemente do outro, observar a estrutura do nó. Às vezes precisamos parar e apenas olhar o nó antes de tentar mexer de novo. A resistência do paciente é esse nó. Força bruta não resolve. Delicadeza e inteligência resolvem. O sucesso redefinido. Às vezes, apesar de tudo, a terapia não funciona. E tudo bem. O terapeuta TCC não é um mago. Somos facilitadores. Judith Beck nos lembra que nosso dever é oferecer o melhor tratamento, baseado em evidências, com a máxima humanidade possível. O resultado final pertence ao paciente. Aceitar nossas limitações é a parte da saúde mental do terapeuta. Mas o que vem a seguir aqui em nosso estudo? Conseguimos, navegamos pelas tempestades. O paciente superou a resistência, engajou-se, mudou crenças, ativou comportamentos e aprendeu a resolver problemas. As sessões estão ficando mais espaçadas. O paciente traz cada vez menos queixas e cada vez mais vitórias. Chegou o momento agridoce, o momento para o qual trabalhamos desde o primeiro dia, mas que sempre traz um frio na barriga. Como dizer adeus? Como garantir que esse adeus não seja um abandono, mas uma formatura? Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia, e esse é o seu canal de estudo profundo, eficaz, atraente e apaixonado da ciência da psicologia. Prepare-se para a parte 9, nosso próximo vídeo, a alta terapêutica e o futuro, a formatura da mente. Tá gostando do conteúdo? Então já sabe, comenta aqui embaixo suas percepções, suas análises, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é fundamental, e compartilhe com seus amigos esse conteúdo tão interessante. Até o próximo vídeo, já te aguardo lá.